Agora, 3h04. A gente abre, né, o Bandeirantes Acontece de hoje, repercutindo a entrevista do presidente Lula, uma entrevista concedida exclusiva aqui ao Grupo Bandeirantes de Comunicação. Ele conversou ontem em Brasília com o jornalista Reinaldo Azevedo, tratou de diversos assuntos, relação com o Congresso, lista tríplice da PGR, falou sobre economia, mais uma vez criticando a taxa alta de juros, a taxa Selic, que está ali no patamar de 3,75%. Voltou a criticar também o presidente do Banco Central. Mais um dos destaques, né, Zaidan, são as denúncias envolvendo o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Então, Lula disse na entrevista que pretende conversar com o ministro das Comunicações na próxima segunda-feira sobre as suspeitas que recaem sobre ele atualmente. Quais são essas suspeitas? Vão de ocultação de patrimônio ao uso de orçamento secreto para beneficiar uma propriedade da família, e também ele teria favorecido a empreiteira Engie Forte em uma obra pública da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. O ministro Juscelino Filho, ele nega todas essas acusações. Em entrevista, então, concedida ao Grupo Bandeirantes, Lula disse ao jornalista Reinaldo Azevedo que, se algo de errado ficar comprovado, Juscelino não vai permanecer no cargo. A gente ouve esse trechinho aqui agora. Eu tentei essa semana conversar com o Juscelino. O ministro Juscelino está viajando, está no exterior, a serviço do Ministério, discutido no encontro de telecomunicações. Eu já pedi para o ministro Rui Costa, convocar ele para segunda-feira para a gente ter uma conversa, porque ele tem direito de provar sua inocência. Mas se ele não conseguir provar sua inocência, ele não pode ficar no governo. Eu garanto a todo mundo a presunção de inocência. E esse é um assunto que está repercutindo, né? Desde cedo, Zaidan, até também agora durante a tarde. A gente também tem o posicionamento da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Ela defendeu o afastamento do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, da pasta, caso for comprovado aí qualquer irregularidade. Ela disse em entrevista a Guilherme Amado, do portal Metrópolis, que a saída de Juscelino seria uma oportunidade para o ministro poder explicar o que aconteceu. E, segundo Gleisi Hoffmann, a medida impediria, nas palavras dela, o constrangimento de parte a parte. Lembrando também, né, Zaidan, que a última polêmica envolvendo o ministro das Comunicações é porque ele utilizou recentemente um avião da Força Aérea Brasileira para viajar a São Paulo, participou ali de leilões de cavalo, ou seja, usou dinheiro público para uso pessoal. E, além disso, recebeu também dinheiro de 4 diárias e meia no valor de R$1 milhão, apesar de só ter cumprido ali 2 horas de agenda oficial. Zaidan. O Juscelino vai ter muita dificuldade de explicar, porque são muitas histórias, né? Inclusive hoje, Maju, o Ministério das Comunicações, o pessoal dele, claro, né, que está lá no Ministério, soltou uma nota dizendo que ele vai devolver o dinheiro, porque além de ter viajado em avião da FAB, e ele disse que eram 4 dias de missão oficial, ele teve R$3 mil por dia, como diária, né? Porque em tese ele estava trabalhando. E aí, o que se apura é que um dia desses 4, um dia foi gasto para atividades oficiais. E 3 dias para atividades pessoais, porque ele foi, inclusive, acompanhar e prestigiar o nome de uma praça. O nome da praça é o nome do cavalo, do sócio dele, né? Eles criam um quarto de milha e tal. E ele poderia fazer isso, mas com o dinheiro dele. Claro, ele poderia ir lá prestigiar e abraçar o amigo e festejar, porque os negócios estão indo muito bem, como criador de cavalo. Mas ele não pode fazer isso com dinheiro público. Ele solicitou um avião da FAB para viajar de Brasília a São Paulo, dizendo que eram 4 dias de viagem oficial. E mais, com diárias. Então, pelo menos R$12 mil. Além de tudo isso, o dinheiro é pouco, não importa. 3h08, a gente teve um probleminha com a conexão do Zaidan. Já vamos verificar rapidinho com a central técnica aqui da Rádio Bandeirantes. A gente continua tratando sobre essa entrevista
do presidente Lula ao Grupo Bandeirantes de Comunicação, porque além da situação do ministro Juscelino Filho, ele também comentou sobre a situação da ministra do Turismo, Daniela Carneiro. Ele disse que a condição dela é diferente, ela é acusada de proximidade com o miliciano. Os dois apareceram juntos em fotos durante a campanha eleitoral em que se elegeu deputada federal, e para Lula os casos dos dois ministros são diferentes. Nas palavras dele, uma foto não é nada. A Daniela é diferente. A Daniela, você pega uma fotografia de alguém em cima de um caminhão com ela em cima do palanque, você não pode condenar uma pessoa porque está em cima do palanque com alguém indesejável. Eu lembro o tempo que a imprensa corria atrás de mim para tirar uma foto com o Nilton Cardoso, que era candidato ao senador, sabe, por Minas Gerais. Eu chegava no palanque, estava o Nilton Cardoso, ele encostando perto de mim, eu ficava dando volta no palanque para não tirar foto com ele. E alguém queria tirar a foto para mostrar Lula junto com o Nilton Cardoso. Por enquanto, o senhor está convencido de que essa proximidade não é maior do que isso? Por enquanto, eu acho que não é maior do que isso. Eu acho que não é maior do Aparecendo que isso. evidência de que seja... Se aparecer evidência que seja, sairá do governo. Na entrevista ao Grupo Bandeirantes, Lula se disse ser grato à ministra do Turismo e lembrou que Daniela Carneiro foi a única deputada da Baixada Fluminense que o apoiou de verdade e, junto com o marido, pagou um preço muito antigo no último governo. Então, esses foram os dois posicionamentos do presidente Lula em relação às polêmicas que envolvem os ministros de governo, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, e também ministra do Turismo, a Daniela Carneiro. A gente